Fala, queridos amigos e queridas amigas do Trilhante. Para quem não me conhece, o meu nome é Rodrigo Calderari e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a dinâmica dos atos processuais. A gente vai iniciar então falando sobre as características gerais dos atos processuais. Em primeiro lugar, seria bom que a gente conceituasse os atos processuais. Então aí eu coloquei um conceito da doutrina que trata os atos processuais como declarações de vontade que visam a criação, a modificação ou extinção de situações processuais. A petição inicial, por exemplo, cria uma situação processual inaugurando a relação jurídica. A citação produz um efeito de constituir o devedor in mora ou interrompe a prescrição. O recurso conserva a relação jurídica, dentre outros. Trata-se, então, de uma espécie do gênero fato jurídico processual. O fato jurídico já é uma classe mais ampla, em que a gente consegue encaixar não só os acontecimentos humanos, mas também os outros acontecimentos, como o decurso do tempo. Bom, quais são as espécies de atos processuais? Aí nós temos a classificação subjetiva, que é uma classificação que o Código usa muito. A gente tem os atos processuais praticados pelas partes, que são aqueles sujeitos processuais diretamente interessados na causa. Temos também os atos processuais do juiz, que podem ser atos materiais ou atos normativos. Os atos materiais é, por exemplo, quando o juiz preside uma audiência, quando o juiz faz a colheita de provas, e os atos normativos são os atos que nós estudaremos nesse curso, que são o que o novo código chama de pronunciamentos do juiz. A gente tem também os atos dos auxiliares da justiça, que são os atos lá do pessoal do cartório, os serventuários, o escrivão, todos eles. E os atos de terceiros, mas quando que o terceiro vai aparecer no processo para praticar ato processual? Quando, por exemplo, você arrola uma testemunha e o juiz defere. Quando a testemunha for depor, ela está praticando inevitavelmente um ato processual, mas ela não tem um interesse direto como você que é parte. Bom, os atos processuais também têm algumas características, e essas características são muito importantes porque elas vão projetar efeitos, de acordo com o seu descumprimento, nos planos da existência, da validade e da eficácia do ato processual. A primeira característica é a forma. A forma é o meio por meio do qual o ato se exterioriza no mundo. Eventuais infrações à forma se resolverão no plano da validade. O que isso significa? Que se você desrespeitar a forma prevista em lei, o ato será nulo e a gente vai ver as consequências disso mais para frente. Também temos o tempo, que pode ser classificado como momento ideal para a prática do ato ou ainda como o prazo, o lapso temporal para a prática daquele ato. E o lugar, que geralmente é a localidade que a lei estabelece, geralmente é a sede do juiz, como a gente vai ver, para a prática do ato processual. Eventuais infrações ao tempo ou ao lugar de prática adequada do ato processual se resolverão no plano da eficácia, o que significa que o ato pode ser válido, tá lindo, maravilhoso, mas vai ser ineficaz, não vai produzir efeito nenhum. Bom, sobre a forma dos atos processuais, que é o que a gente vai tratar agora. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 188 do Código de Processo Civil, prevê que, em regra, a forma é livre, ou seja, a lei não vai estabelecer sempre forma para os atos processuais. No entanto, quando ela estabelecer, nós temos que sim respeitar o que a lei estabelece. Mas, para que o processo não seja inviabilizado, e não seja todo formalista, o que prejudica a prestação de tutela jurisdicional, já que às vezes atrasa ainda mais pelo apego excessivo à forma, o legislador prevê a instrumentalidade, que nada mais é do que você considerar o ato válido se ele atingir a sua finalidade essencial, mesmo que a forma tenha sido desrespeitada. Então é isso que diz o artigo 188. Então assim a gente tem o exemplo, por exemplo, da citação. O exemplo, por exemplo, foi ótimo, da citação. Então, o que acontece? Na citação feita por carta, o citando, que é o réu, tem que assinar o aviso de recebimento que será juntado nos autos do processo. Mas, digamos assim, que o porteiro lá do prédio do réu receba por ele e assine. Em regra, esse aviso de recebimento que vai ser citado, ele não cumpriu a forma. Mas, se o réu comparecer à audiência de mediação, ou ainda contestar a ação e comparecer às outras audiências, vocês concordam que a finalidade essencial da citação, que é a comunicação de que existe uma demanda em desfavor do réu, foi cumprida? Então, se foi cumprida, não há por que se anular o ato. A segunda coisa sobre forma dos atos processuais, segunda característica, é que eles deverão ser praticados em língua portuguesa. Os atos e termos do processo deverão estar em língua portuguesa.
Posso juntar o documento estrangeiro? Posso juntar um documento estrangeiro, desde que ele esteja traduzido por um tradutor, e não é qualquer tradutor, é o tradutor juramentado. Além das outras duas hipóteses, se o documento estrangeiro tiver tramitado pela via diplomática ou ainda pela via da autoridade central. Terceira regra sobre a forma dos atos processuais é o princípio da publicidade. O artigo 189 caput do CPC, atendendo uma diretriz constitucional, prevê que os atos, sim, eles serão públicos. Isso significa que eu e você podemos assistir audiências e podemos consultar, em princípio, quaisquer atos. Ou melhor, quaisquer autos. Só que, sempre tem uma exceção, existem as hipóteses de segredo de justiça, que são as hipóteses em que se submetem os atos processuais a um regime de publicidade especial. A consequência disso é que, nos casos de segredo de justiça, o acesso aos autos vai ficar restrito às partes e aos seus procuradores, bem como a terceiros juridicamente interessados. Os terceiros juridicamente interessados poderão, por exemplo, pedir certidão do dispositivo da sentença ou do inventário e partilha que tiverem ocorridos. São 4 as hipóteses do segredo de justiça. Quando tiver interesse público ou social envolvido, quando o processo versar sobre dados que tangenciam, ou seja, o assunto principal, direito constitucional da intimidade, quando o processo versar sobre causas de família, ações de família, divórcio, separação, guarda, alimentos, ou ainda quando se tratar de arbitragem ou cumprimento da carta arbitral, só que nesse caso você tem que provar a confidencialidade da arbitragem, a confidencialidade estipulada no compromisso arbitral. Bom, seguindo, agora a gente vai falar um pouco, nessa toada de forma e formalismo, sobre um pouco de flexibilização procedimental. O novo código, ele abre uma margem, mais ampla para que as partes possam flexibilizar o procedimento. Nós sabemos que o procedimento é justamente uma das vertentes do processo e nada mais é do que a combinação dos atos no tempo e no espaço de uma determinada forma. Essa forma, esse tempo e esse espaço é o que a lei autoriza as partes flexibilizarem. No entanto, a gente tem alguns requisitos. O primeiro deles, digamos assim, é a legitimidade. Somente as partes plenamente incapazes podem fazer o negócio jurídico processual. Ou seja, interditado não pode realizar negócio jurídico processual. O objeto são os ônus, poderes, deveres, faculdades das partes. Mas o que significa isso? Vocês querem um exemplo? Bom, um exemplo disso. As partes podem, por exemplo, falar que não haverá, ou melhor, haverá apenas uma audiência, ou ainda que elas não vão recorrer, ou que vão recorrer apenas no segundo grau de jurisdição. Depois que der o acórdão, não vão recorrer mais. Então, esses são exemplos de coisas que as partes podem acordar. Então, esse é o nosso objeto. A forma, escrita, oral, a doutrina controverte. Mas acho que isso não é tão relevante. Mais importante são as formalidades, que serão controladas pelo juiz, que a gente já vai ver já. O tempo pode ser antes da relação jurídica processual ter se instaurado, ou seja, antes do processo, ou depois do processo, E o lugar pode ser em juízo ou fora do juízo. Então, assim, se você e a outra parte fazem um acordo fora do juízo, por exemplo, no escritório de advocacia do seu advogado, do advogado da outra parte, vocês podem fazer? Podem. É válido? É. Mas imediatamente vocês têm que comunicar ao juiz. E para que comunicar ao juiz? Porque o juiz ele tem que controlar a validade desses negócios jurídicos processuais. E ele vai controlar verificando se não há nenhum tipo de nulidade. Ele vai controlar verificando se não há inserção abusiva da cláusula em contrato de adesão. E vai controlar também, além dessas duas hipóteses, quando, por exemplo, o negócio incidir sobre os poderes dele ou ainda em situação de manifesta vulnerabilidade. Lembre-se bem, não se faz negócio jurídico processual que tenha por objeto os poderes do juiz. Os seus poderes da outra parte, os ônus, deveres de vocês, ok, mas nunca os poderes do juiz. Ainda continuando sobre a flexibilização procedimental, o novo código, no artigo 191 caput, trata do calendário processual. E o que é esse calendário?
as partes poderão determinar as datas em que os atos processuais serão praticados. Então, eu posso determinar que no dia X haverá audiência, no dia Y a sentença deverá ser prolatada. Isso vincula como esse calendário vai ser construído não só pelas partes, mas em regime de diálogo com o juiz, ele tem que concordar, isso vai vincular tanto as partes quanto o próprio juiz. Uma vantagem de economia processual, por exemplo, é que estarão dispensadas intimações. Pensa bem, eu não preciso mais intimar as partes, porque as partes já sabem quando o ato vai ser praticado, quando a audiência será realizada. Quanto à violação, a violação pelas partes do calendário procedimental pode expor as partes à litigância de má-fé, porque elas estão frustrando a confiança que a outra depositou nelas, então elas têm que obedecer aqueles prazos. A violação pelo juiz, em regra, não produz consequência processual nenhuma de desvantagem para ele. No entanto, parte da doutrina defende que isso deve ser considerado do ponto de vista administrativo para a ordem de promoção de carreira, na promoção por merecimento dele. E calendário procedimental, estabeleci, posso modificar? Posso modificar, mas não é assim a todo momento, open modificações, não. Você tem requisitos, somente em hipóteses excepcionais é que haverá modificação do calendário processual. Bom, por hoje é só, um abraço e até a próxima.